Olá a todos! Vamos conhecer algumas unidades de medição de pressão. São várias, tá? Fora as subunidades. Mas eu vou deixar para vocês as mais usadas em ambiente industrial e os macetes que temos de algumas aproximações. Ok? Por que que temos tantas unidades de pressão? Por quê? Lembrando que a unidade oficial no sistema internacional é o Pascal, que é newton por metro quadrado. Já vimos que pressão é a força sobre a área, vimos aquele conceito lá do pneu do carro, pneu da bicicleta. Por que que a bicicleta você tem que colocar mais pressão? Porque a área do pneu é menor. O carro você coloca uma pressão menor, mais ou menos 30 libras, porque a área é maior. Então, pressão é a força sobre a área. E força, temos aqui algumas unidades: quilograma-força, sistema métrico, libra-força, sistema americano e o newton. E área, centímetro quadrado, metro quadrado, mas podemos ter polegada quadrada no sistema americano, podemos ter milímetro quadrado, até pés quadrados, tá? Outra unidade do sistema americano. Então é por isso que temos tantas unidades. E algumas unidades utilizam uma coluna líquida como referência. Temos como exemplo aqui a polegada de coluna de mercúrio. A Hg é mercúrio, tá? Na tabela periódica. Polegadas de coluna de mercúrio, milímetros de mercúrio, polegadas de coluna d'água, milímetros de coluna d'água. Então temos aqui algumas unidades, ó. Quilograma-força por centímetro quadrado, libra-força por polegada quadrada, também conhecida como PSI, o bar, polegada de coluna de Hg, polegada de coluna d'água, ATM, milímetros de Hg, milímetros de H2O e o kPa. Então a conversão é muito simples, basta utilizar essa tabela e fazer uma regra de 3 básica. Exemplo, se um bar equivale aqui a 14 PSI, se um bar equivale a 14 libra-força por polegada quadrada, 14,5, então 2 bar serão mais ou menos 31 libra-força por polegada quadrada. É só você fazer uma regra de 3 básica que você consegue converter, certo? Então, vamos estudar algumas unidades em particular. Começamos pela unidade milímetros de coluna d'água, muito utilizado pelos profissionais da instrumentação, devido ser uma unidade para baixas pressões. Então, o que é essa unidade? É a pressão medida na base de uma coluna d'água. Lembram daquele exemplo lá nas primeiras aulas de pressão? Tínhamos lá um vaso comunicante com vários tipos de tubos. Então, é medida na base dele, com uma altura de 1 milímetro. Imagina um tanque daquele com uma altura de 1 milímetro, considerando que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. Mais para frente vamos estudar mais detalhado o que é densidade, tá? Então, a densidade da água pura é 1000 kg por metro cúbico, tá? Então, 1 milímetro de coluna d'água equivale a 0,0098 kPa. Ok? Então, ela está aqui na nossa tabela e pode também ser expressa em subunidades do metro, como centímetro de H2O ou milímetro de H2O, ou metros, né? Metro de H2O. E também é comum você encontrar escrito desse jeito aqui, ó, mmCa, milímetros de coluna d'água, ou aqui em inglês, ó, milímetros de WC. W de water, que é água, e C deve ser coluna, imagino que seja. E onde nós vemos, além, fora dos portões do ambiente industrial, onde que nós vemos essa unidade? Onde? Nos manuais dos chuveiros. Temos aqui um chuveiro, temos aqui característica técnica desse chuveiro, sem querer fazer propaganda, né? Um Space Power, Corona. E aqui a informação interessante, ó. Qual que é a pressão mínima para esse chuveiro funcionar? 10 kPa, que equivale a 1 metro de coluna d'água.
Agora, imagine se esse fabricante de chuveiro colocasse só assim, ó, pressão mínima 10 kPa, pressão estática máxima 400 kPa. Nós aqui, ó, que não temos, as pessoas que não têm conhecimento técnico de medição de pressão, vai entender alguma coisa? Não. Mas se você utiliza essa unidade aqui, ó, olha como fica mais fácil. 1 metro de coluna d'água e a máxima 40 metros de coluna d'água. Ou seja, é literalmente uma unidade de comprimento. Ou seja, o seu chuveiro tem que estar no mínimo 1 metro da caixa d'água. Você tem que ter 1 metro de coluna d'água. Por isso que alguns caixas d'água são montadas acima, faz-se uma muretinha mais elevada para colocar a caixa d'água em cima. Isso é para aumentar a pressão. Você consegue ganhar ali, ó, meio metro de coluna d'água de pressão. E a pressão máxima é 40 metros de coluna d'água. Se você mora num prédio que tem acima de 40 metros, se a sua caixa d'água está lá em cima, você vai ter problemas quando instalar esse chuveiro. Você vai ter que utilizar um redutor de pressão. Alguns chuveiros vêm com redutor de pressão. Então, não vamos ler de novo aqui, porque nós já explicamos que o chuveiro precisa de um mínimo 1 metro de coluna d'água para funcionar, ou seja, precisa de uma pressão mínima de 1000 milímetros de H2O. Entendido? Fácil, né? E a polegada de H2O, gente? Porque sabemos que o sistema americano tem as suas unidades próprias, né? Então, a unidade de pressão deles é a polegada, utilizando um sistema de medidas, né, de comprimento, é a polegada de H2O. Que nada mais é do que, sabemos que uma polegada vale 25,4 milímetros. Então, em vez de você usar metro, você usa polegada. E é o mesmo conceito do anterior, ou seja, o metro de coluna d'água. O que difere é que a utilização da unidade de comprimento no sistema é o sistema americano. E é comum você encontrar desse jeito aqui, ó, em WC ou duas aspas duplas H2O. Então, é a polegada de coluna d'água. Vocês vão ver isso em manuais de instrumentos fabricados nos Estados Unidos, como a Honeywell, por exemplo. Rosimont também é americana, pode ser que você encontre isso em manuais. Tudo certo? Então, quando vocês verem essa unidade de polegada de coluna d'água, basta converter para milímetro. Tranquilo? Então, mais uma unidade, milímetros de Hg. Essa unidade é pouquíssima utilizada em ambiente industrial, mas eu tenho certeza que todos vocês já tiveram contato com essa unidade, porque ela é uma pressão exercida na base de uma coluna de Hg, mercúrio, ou seja, a referência não é mais a água, é o mercúrio. Mercúrio, para quem não sabe, é um metal líquido. Metal líquido é a temperatura ambiente. Por exemplo, o aço a temperatura de 1700 graus ele é líquido também, mas o mercúrio a temperatura ambiente ele é líquido. Então temos aqui a explicação do que equivale 1 milímetro de Hg e ele equivale a 133 pascais, certo? E é também conhecido como Thor, deve ser uma homenagem ao Torricelli, né? Aquele físico que vimos na aula passada. E onde vocês tiveram contato com a unidade milímetro de Hg, hein? Quando vocês vão ao médico aferir a pressão. Então, a pressão arterial, esse aparelho, ele tem um manômetro e a escala dele é milímetros de Hg. Então, quando o médico fala a sua pressão assim, a sua pressão é 12/8, nada mais é do que 126 milímetros de Hg, sua pressão mais alta, e 80 máxima, né, sua pressão máxima 120 milímetros de Hg e a mínima 80 milímetros de Hg. Então, pode dar 125, 123, aqui 81, 82, mas o médico arredonda, né? Ele arredonda e utiliza só dois algarismos para alta e muitas das vezes um algarismo para mais baixa. E só para exemplificar, você convertendo em outras unidades, a sua pressão de 120 milímetros de Hg equivale a 16 kPa, 0,16 bar.
praticamente 1,5 m de coluna d'água, olha que interessante, e 2,32 psi. E a sua pressão mais baixa, de 80 milímetros de Hg, equivale a 1 metro de coluna d'água. Ou seja, a pressão exercida por 1 metro de uma coluna líquida equivale à menor pressão aferida por esse paciente aqui, ó, 80 milímetros de Hg. E como já disse, né, é usado na medição de pressão arterial através de um aparelho chamado esfigmomanômetro, mas todo mundo conhece como aparelho de pressão. Certo? Até mais. Tchau.